Ele relatou que o padrasto já havia ameaçado a filha dele, e ele sempre deixou claro que desconfiava diretamente do Diego. Ele dizia que esse homem não conseguia encará-lo nos olhos e que ele era o único suspeito aqui do caso. Já a mãe da Larissa era bem inconsistente em suas declarações. Ora ela dizia desconfiar do Diego, ora ela dizia que achava que ele não havia feito aquilo, e ela deu diversas entrevistas também para os repórteres que ficavam ali na porta da delegacia, mas ora ela dizia uma coisa, ora ela dizia outra. Então parece que em alguns momentos ela estava com receio de dar alguma informação e acabar incriminando o Diego injustamente, porque até então ninguém tinha certeza de nada. Então tinha hora que perguntavam se eles tinham brigado, se o relacionamento era conturbado, e ela dizia que não, mas ora ela dizia que sim, que eles haviam tido um desentendimento, mas nada demais, coisa leve. Mas ela sempre pareceu estar muito insegura nas suas respostas, afinal de contas, ela estava lidando aqui com a morte da própria filha e o seu namorado estava sendo colocado como um suspeito e ela não tinha certeza de nada. É claro que a Danusa estava em uma situação muito delicada, porque ela não sabia se tinha sido ele que tinha feito aquilo. Semana antes da morte dela, você e esse Diego, e foi por causa de ciúme, não é? Você saiu, isso aí pode ter respingado na tua filha, ter se vingado na tua filha para te traumatizar, para te ferir? Não, essa informação não está correta, não. Não foi porque eu saí, não. A gente brigou porque ele estava pescando e eu estava trabalhando. Você gostava de pescar? Ele gostava de pescar. Aí eu mandei mensagem para ele, perguntei onde ele estava, falou assim, eu tô pescando, esfriando a cabeça. Aí eu falei para ele, você tem que refrescar a cabeça trabalhando, você tem que pensar, porque ele tem um filho, tem pensão para pagar, tem aluguel para pagar e você tá aí pescando. Foi assim que foi a discussão. Ele chega a ameaçar tua filha? Não, nunca ameaçou minha filha. Tá bom. Ameaçou você? Não. E na verdade eu acho que ela queria acreditar que não tinha sido ele. Afinal foi através dela que o criminoso teve acesso à sua filha. Então seria normal se ela tivesse ficado confusa ali no início. Mas a realidade é que o namoro dos dois era sim muito conturbado, com muitas brigas. O Diego é um homem extremamente ciumento, possessivo, controlador. Ele queria sempre mexer no celular dela, da Danúzia. Eu acho que eu pronunciei errado o nome dela. Na verdade o nome dela seria Adenúzia, mas ela gosta de chamar ela de Danúzia. Mas enfim, deu pra entender de quem que eu tô falando. É a mãe da Larissa Manoela. Ela tinha esse relacionamento com o Diego, com um homem muito possessivo, que queria sempre mexer no celular dela. E quando ele tinha acesso ao celular, porque ele tinha a senha, ele bloqueava as pessoas nas redes sociais, ele excluía pessoas, ele mandava mensagens para as amigas dela xingando essas mulheres. Então aí já vemos uma pessoa bastante estranha e um tanto quanto descontrolada. E também um homem muito controlador com a namorada. Bom, o Diego relatou em entrevistas que deu para a imprensa em frente à delegacia que ele e a Larissa Manoela se davam muito bem, que ela sempre brincava muito com ele, que eles eram bem próximos um ao outro, mas na verdade a mãe da Larissa Manoela falou que eles não se davam bem, porque a Larissa não gostava dele e tinha ciúmes dela. A Larissa estava acostumada, na verdade, a ver a mãe com o pai dela. Eles foram casados durante muitos anos e eles estavam separados há apenas 4. Então ela não queria nem que o pai e nem que a mãe arrumasse outra pessoa para namorar. E o pai da Larissa Manoela fala que ele chegava a perguntar para a filha sobre como era a relação com o padrasto, porque obviamente ele ficava preocupado, ele sequer conhecia aquele homem. Mas a Larissa Manoela sempre desconversava e falava que não iria falar nada, que ela não estava ali para falar sobre a vida da mãe dela, que ela estava ali para passar um tempo com ele. Então a Larissa Manoela, mesmo com apenas 10 anos de idade, ela tinha essa consciência de não querer arrumar uma intriga entre as duas casas em que ela morava ali. Bom, quanto ao Diego Sanches, ele agiu de forma suspeita desde o início. Acontece que ele havia fornecido para os investigadores o endereço da casa da mãe dele, mas ele não estava necessariamente morando lá. Ele também alugava uma outra casa onde ele também morava. Essa atitude já pareceu bastante estranha aos olhos da polícia, mas depois ele relatou que na verdade ele já estava para entregar essa casa onde ele alugava e
ele iria se mudar permanentemente para a casa da mãe dele. Mas o fato é que ele não deu o endereço das duas casas, ele deu o endereço apenas da casa da mãe dele, onde ele não estava ficando. Só que o delegado conseguiu o endereço da casa que o Diego alugava e que era o local onde ele morava. O delegado então mandou os investigadores irem até lá e, chegando lá, é alegado que o Diego levou um susto, porque ele não esperava que o delegado iria descobrir o seu endereço. E lá na casa, dentro de uma gaveta, foram encontrados 2 bilhetes escritos pelo Diego, que dizia o seguinte: Danusa, você é o amor da minha vida, me perdoe por tudo, te amo. Então ele escreveu esses 2 bilhetes e logo isso acendeu uma bandeira vermelha enorme aqui para a investigação. Afinal, por que o Diego estava pedindo perdão a ela? 2 facas que foram encontradas na casa também foram apreendidas e levadas até a delegacia, mas não foi confirmado se elas são as armas do crime. E além disso, as roupas que ele estava usando no dia dos fatos também foram coletadas. Mas logo a polícia descobriu que, na verdade, o Diego, no dia dos fatos, chegou atrasado no seu trabalho e na hora do almoço foi até a casa dos seus pais e trocou de roupa. Outra atitude muito suspeita. A roupa que ele estava na parte da manhã foi encontrada dentro de uma máquina de lavar na casa da mãe dele. E o tênis que ele estava usando na parte da manhã havia sido jogado no lixo. E olha que curioso, esse tênis era novo, não era um tênis velho. Então, por que ele foi jogado no lixo? Por que esse objeto foi jogado no lixo? E o Diego não sabia explicar o porquê. Ele também não sabia explicar por que ele havia voltado para a casa da sua mãe no horário do almoço, tomado banho e trocado de roupa. A mãe do Diego falou em entrevistas que o seu filho era inocente e que no dia dos fatos ele estava trabalhando. E sobre o bilhete, ela disse que na verdade o Diego teria escrito não apenas para a Danusa, mas também para ela, para o pai dele, para os amigos. Isso porque ele havia decidido ir para Sebastião alguns dias antes dos fatos. Isso porque ele falou que estava com a cabeça cheia, estava desempregado, estava com problemas financeiros, então ele teria se despedido com esses bilhetes antes de viajar. Mas é possível também que ele tenha escrito esses outros bilhetes endereçados aos seus familiares após a polícia ter encontrado o bilhete que ele havia escrito para a Danusa. Como ele não foi preso no momento em que esse primeiro bilhete foi encontrado na sua casa, ele provavelmente voltou para casa e escreveu esses outros bilhetes para tentar justificar aquele primeiro bilhete encontrado, que era endereçado à mãe da Larissa Manoela, que era um bilhete muito misterioso e também muito suspeito, ele pedindo desculpas a ela. A mãe do Diego até mostrou para uma reportagem as fotos desses outros bilhetes que ele escreveu, mas claro que aqui o Diego já era o principal suspeito. Ele tentou justificar que ele havia feito aquela viagem para São Sebastião sem avisar a sua namorada e tinha ficado desaparecido alguns dias sem avisar, sem mandar mensagem, e por isso havia escrito aquele bilhete. A mãe da Larissa relatou que ele realmente havia feito aquela viagem para São Sebastião uma semana antes dos fatos, sem avisar, e a única coisa que ele fez foi mandar uma mensagem para ela falando que queria terminar o relacionamento e a bloqueou de tudo, do WhatsApp, de todas as redes sociais, e ficou alguns dias fora. Essa viagem teria acontecido uma semana antes dos fatos, e quando ele voltou de viagem, eles chegaram a se encontrar, a conversar, para tentar se acertar ali no relacionamento. Parece que já não estava muito legal o relacionamento aqui, eles estavam afastados. E segundo a mãe da Larissa, ele voltou de viagem no dia 9, uma segunda-feira. E lembrando que o crime aconteceu no dia 12 de junho, na quinta, na mesma semana. Um dia antes dos fatos, na quarta-feira, o Diego foi até a casa da Danusa. E ele ficou com ela e com a Larissa até por volta das 11 horas da noite. Ele sabia que a mãe da Larissa iria trabalhar de manhã no dia seguinte e que o irmão da menina não estava em casa, estava viajando. Ou seja, ele era, desde o início, uma das pessoas que sabiam que a Larissa Manoela estaria sozinha na manhã seguinte. Bom, naquela noite ele iria dormir na casa da Danusa, mas ele estava desconfiado que ela o estava traindo. Então, enquanto eles estavam na casa dela assistindo série, a Larissa pediu a senha do celular da mãe dela para mexer no aparelho. E nesse momento, o Diego falou que também queria a senha, porque ela havia trocado a senha. Mas a Danúzia falou que não iria fornecer a senha para ele. Ele então ficou bem contrariado com isso e decidiu ir embora para a sua casa. Ou seja, um dia antes da Larissa ter a vida tirada, o Diego estava com raiva da mãe dela. Todos esses elementos foram sendo descobertos pelos investigadores e tudo isso colocava cada vez mais o Diego no alvo aqui da investigação.
Parece que ele era o único que tinha motivos para se vingar da mãe da Larissa Manoela. Ele deu um segundo depoimento no dia 16 de junho e voltou a negar envolvimento no crime. Ele afirmou que mantinha uma boa relação com a sua enteada e no dia 17 ele foi novamente convocado a depor. Nessa ocasião, 2 testemunhas tentaram fornecer álibis a ele. Um homem afirmou que o Diego trabalhou em sua casa no dia do crime, entre as 3 horas da tarde e 6 horas. E o Diego ele trabalhava como entregador e montador de imóveis, e na verdade aquele era seu primeiro dia de trabalho, no dia em que tudo aconteceu. E também a filha do chefe do Diego também depôs. Ela disse que ele esteve no trabalho pela manhã. Mas, na verdade, esses álibis não tiravam completamente o Diego da cena do crime, porque os investigadores sabiam que o crime tinha ocorrido na parte da manhã. Além disso, a casa dos pais do Diego fica muito próxima ao trabalho dele. Inclusive, tem como ir a pé até lá. E a casa onde a Danúzia morava ficava também a apenas 10 minutos de carro da casa dos pais do Diego. E daria para ir a pé também ao local. Ou seja, tudo muito próximo, o que possibilitava o Diego ter tirado 15 minutos da sua manhã para cometer este crime. E logo no dia dos fatos, ele estranhamente chegou atrasado para o seu primeiro dia de trabalho. E depois, no horário do almoço, ele decidiu trocar de roupa. Os investigadores acreditavam que a motivação para o crime seria por alguma desavença do casal, tanto que a mãe da Larissa alegou que fazia uma semana que ele não ia até sua casa. E foi alegado também pelo pai da Larissa Manoela, em uma entrevista, que a Danúzia teria ido para uma balada no domingo sem o namorado, e por isso havia tido um desentendimento entre eles. Então parece que realmente o relacionamento estava tendo muitos problemas nessa altura. Tudo para tentar ver se o Diego estava na cena do crime. Em meio a tudo isso, foi feito um novo pedido de prisão pelo delegado, mas a justiça decidiu não acatar. O magistrado considerou que o Diego estava auxiliando nas investigações e não representava ameaça à comunidade, além de possuir residência fixa. Então a investigação teria que colher mais provas para levá-lo preso. Ele então foi chamado pela 4ª vez para depor. E então, após o delegado mostrar todas as provas que os investigadores reuniram contra ele, o Diego simplesmente realizou a confissão do crime. Ele confessou que havia tirado a vida da Larissa Manoela. Acontece que a polícia recebeu imagens de uma pessoa parecida com o Diego entrando na viela onde a Larissa Manoela morava por volta das 8 horas da manhã do dia do crime. Ele saiu da casa da Larissa Manoela exatamente às 8h15 e depois, às 8h21, ele retornou para a casa onde a Larissa Manoela morava, porque durante o ataque ele acabou deixando o celular caindo em uma poça de sangue. Ele então percebeu que estava sem o objeto e voltou para recuperar. Mas no momento em que ele foi pegar o celular, ele sujou suas mãos de sangue. E ao fazer uma perícia inicial, em uma dessas vezes que ele foi à delegacia, foi constatado vestígios de sangue nas mãos dele e foi confirmado que era da Larissa Manoela. E por isso, ao voltar para sua casa no horário do almoço, ele decidiu trocar de roupa, tomar banho e jogar seu tênis no lixo, para caso mais alguma peça de roupa sua tivesse suja de sangue. E quando foi questionado sobre isso, ele não soube explicar porque ele havia tomado aquele banho, porque ele havia trocado de roupa, deixando claro que isso não era comum de ele fazer. As autoridades também obtiveram imagens de pelo menos 10 circuitos de segurança que mostraram o Diego próximo ao local, no horário do crime, e inicialmente ele negou o envolvimento. E não haviam evidências que o colocassem diretamente na cena do crime. Mas com a pressão das evidências encontradas, ele acabou confessando. Todas essas provas foram colocadas diante do Diego e tudo isso fez com que ele não visse saída para essa questão e finalmente ele assumiu o seu crime. Agora, qual foi de fato a motivação do crime que o Diego cometeu? Esse homem que apareceu
diante de várias câmeras das principais emissoras do país para se dizer inocente. Esse homem completamente covarde que teve coragem de ir ao velório da menina e tentar falar com o pai dela. Qual foi a motivação dele? A motivação inicial foi ciúmes e vontade de se vingar da Danúzia. Ele alegou que naquela manhã ele foi até a casa da sua namorada porque ele sabia que a Larissa Manoela estaria sozinha e ele queria pressioná-la para saber se a Danúzia o havia traído naquela festa que ela foi sem ele. Ele então, naquele dia, chegou à casa da namorada por volta das 8 horas da manhã e a menina estava sozinha lá e ele a pressionou sobre as supostas traições da mãe. A Larissa, que já não gostava dele, ficou irritada e teria respondido: "Você é corno", o que provocou nele uma reação violenta. Ele então teria empurrado a criança, que bateu a cabeça na parede, e em seguida ele pegou a faca e atingiu a Larissa 16 vezes, de forma extremamente cruel e covarde. E aqui ficou muito claro para os investigadores desde o início que era um crime de vingança, porque a menina já deve ter desfalecido nos primeiros golpes. Afinal, um deles, o segundo golpe, atingiu a sua garganta. Então isso demonstra a raiva que ele estava naquele momento, porque depois ele desferiu mais 15, 14 golpes no corpo dela. Mas claro que essa que eu acabei de relatar é a versão do Diego. Essa versão de que ele teria sido xingado pela menina. Mas provavelmente ele está tentando se livrar aqui de uma acusação de premeditação. Ele está tentando alegar que agiu sob forte emoção através de uma provocação da vítima, que podem ser consideradas atenuantes para a sua pena. Mas a investigação vai nos dizer se foi premeditação ou não. Mas eu acredito que sim, foi premeditado. Até porque ele chegou a ligar para a Danúzia na parte da manhã daquele dia, enquanto ela estava no ônibus a caminho do seu trabalho. E muito provavelmente, naquele momento, ele estava tentando se certificar de que ela não estava em casa. Eu acredito que o Diego via a Larissa Manoela como um empecilho para o relacionamento deles. Afinal, ela não queria que a sua mãe namorasse com o Diego. Ela tinha ciúmes, ela era contra aquele relacionamento. Ela estava mais acostumada a ver seus pais juntos, então ela não queria ver os dois namorando outras pessoas. Talvez, na cabeça macabra do Diego, nessa mente cruel, ele acreditava que tirando a Larissa do caminho, ele poderia viver com a Danúzia e fazer aquele relacionamento conturbado dar certo de alguma forma. Inclusive, o Cícero, o pai da Larissa, acredita também nessa versão dos fatos, de que tudo foi premeditado e que sua filha nunca xingou o Diego. Pode ser alegado pela defesa dele, inclusive, que o Diego não foi armado até a casa, mas ele sequer precisaria. Afinal, a faca que ficava em cima do armário supostamente era dele. Inicialmente foi relatado que ele teria levado essa faca para a casa da namorada e tinha deixado lá. Inclusive, seria uma faca especial de pesca, e o Diego gostava de pescar. Agora, quanto a Danusa, muito foi questionado sobre a atitude dela, porque ora ela dizia que desconfiava do Diego e ora ela dizia que ele não tinha nada a ver com isso. Ela chegou até a ser hostilizada ali na porta da delegacia, porque há quem acredite que ela pode ter tentado encobrir o Diego, e inclusive o pai da Larissa Manoela quer que a investigação se aprofunde mais nisso. Ele quer que a Danusa também seja investigada. Mas o advogado dela alega que, na verdade, ela estava apenas em fase de negação e com trauma da situação. Ela chegou a falar em uma reportagem que estava conversando diariamente com o Diego durante a investigação. Ela também falou que ele a havia acompanhado até a delegacia no início ali dos fatos e que acreditava sim na inocência dele. Mas, conforme eu falei para vocês, ela poderia sim estar na fase da negação, não acreditar que a pessoa que era o namorado dela poderia fazer algo assim contra a sua filha. Inclusive, ela falou em determinado momento que eles haviam tido um desentendimento, mas que ela não considerava nada demais e que, claro, não era suficiente para alguém cometer um crime tão bárbaro quanto o que ele cometeu. Mas com certeza ela teve que dar explicações ali na delegacia do porquê a sua filha de 10 anos estava sozinha em uma casa que não tinha como trancar a porta porque estava com problema na fechadura. E também será verificado provavelmente essas mensagens que ela trocou com ele em meio à investigação para tentar entender se de fato ela não tem nenhum envolvimento aqui no crime. E a princípio não tem essa hipótese de que ela tenha algum envolvimento, mas o pai da Larissa Manoela tem pedido que ela seja investigada também. Bom, o carro que ele usou no dia do crime estava para passar por perícia, já havia sido apreendido, mas diante da confissão dele,
talvez nem seja necessária mais essa perícia. A polícia ainda está tentando encontrar o tênis do Diego, aqueles que foram supostamente jogados no lixo, e eles também coletaram um cadarço que estava amarrado em alguma antena. Logo depois que o Diego deu a sua confissão, a Danúzia também foi chamada na delegacia e teria sido nesse momento que ela foi hostilizada. Ficaram muitas pessoas ali na porta da delegacia. A polícia teve que fazer ali uma força-tarefa para que eles não tivessem acesso ao Diego, porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. E o Diego foi preso temporariamente na segunda-feira, no dia 23 de junho. Ele está detido na cadeia pública de Carapicuíba, mas devido à grande repercussão desse caso, ele será transferido para um centro de detenção provisório de maior segurança, e ele será colocado provavelmente em uma cela separada, porque esse tipo de crime não é bem visto nem dentro da cadeia. O Diego, na sua confissão, afirmou que agiu sozinho e que a Danúzia não sabia sobre o crime, o que descarta o envolvimento dela aqui no homicídio da própria filha. Mas não para por aqui. Acontece que quando o Diego foi preso, as imagens, as filmagens e as fotos dele foram parar em todos os grandes veículos de comunicação. E com isso, uma mulher também compareceu à delegacia. Ela chegou lá bem nervosa, ela chegou a desmaiar na frente da delegacia, teve que ser socorrida e ela estava lá para prestar um depoimento contra o Diego. Ela alegou que ao ver as imagens dele na televisão, teve certeza de que foi ele quem abusou dela sexualmente em uma ocasião. Depois que ela foi socorrida, após desmaiar em frente à delegacia, ela conversou com o delegado e agora o Diego pode ser investigado também por este crime. Segundo o advogado que está acompanhando o caso, somando a pena de crime sexual ao de homicídio qualificado, se tudo for confirmado, o Diego pode pegar 60 anos de prisão. Bom, pessoal, então esse foi o caso da Larissa Manoela, um caso extremamente triste, com uma ação completamente covarde desse criminoso, mas que ao menos está preso. Aparentemente a polícia fez um ótimo trabalho de investigação, conseguiu colocar tudo na linha do tempo, conseguiu colocar o Diego na cena do crime e com isso também conseguiu a confissão. Bom, agora ele vai ficar preso temporariamente e depois será indiciado por estes crimes. Bom, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você estava acompanhando, o que você achou disso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.